Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Juliana Luiz e eu sou professora de Matemática da Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro. Nesta aula, conversaremos sobre os conteúdos das orientações de estudos do módulo 4, segundo bimestre dos anos finais do ensino fundamental, das unidades escolares da DIESP. Hoje, iremos estabelecer o conceito de equações do segundo grau, teorema de Pitágoras, compreensão e construção de gráficos. Para iniciar, vamos conceituar uma equação como uma sentença matemática que possui uma igualdade e pelo menos uma incógnita, ou seja, quando temos o envolvimento de uma expressão algébrica e uma igualdade. O estudo de equações pede conhecimentos prévios, como o estudo sobre expressões numéricas. Como já vimos nas orientações de estudos do primeiro bimestre, o objetivo de uma equação é encontrar o valor de uma incógnita que torne a igualdade uma identidade, ou seja, a igualdade verdadeira. Nossos estudos de agora irão se concentrar nas equações do segundo grau, que são aquelas que possuem o maior expoente das incógnitas elevado ao quadrado. Qual seja a equação, devemos levar em consideração o seu conjunto universo, composto de todos os possíveis valores que podemos atribuir à incógnita. As equações podem ser tipificadas e classificadas quanto à posição que as incógnitas ocupam. Os tipos de equações mais recorrentes são as equações polinomiais, que são caracterizadas por terem um polinômio igual a zero. As equações polinomiais podem ser classificadas quanto ao seu grau. Assim como os polinômios, o grau de uma equação polinomial é dado pela maior potência que possui coeficiente diferente de zero. Também temos as equações racionais, que são caracterizadas por ter suas incógnitas no denominador de uma fração. As equações irracionais, que são caracterizadas por ter suas incógnitas no interior de uma raiz enésima, ou seja, no interior de um radical que possui índice n. Temos as equações exponenciais, que possuem as incógnitas localizadas no expoente de uma potência, e temos as equações logarítmicas, que são caracterizadas por ter uma ou mais incógnitas em alguma parte do logaritmo. Veremos que, ao aplicar-se a definição de logaritmo, a equação cai em algum dos casos anteriores. A resolução das equações se apoia no princípio da equivalência. Segundo este princípio, podemos operar livremente em um dos lados de uma igualdade, desde que façamos o mesmo do outro lado. Para melhorar o entendimento, nomearemos esses lados, portanto, em primeiro membro e segundo membro. O princípio da equivalência afirma que é possível operar no primeiro membro livremente, desde que a mesma operação seja feita no segundo. Veja que podemos somar, subtrair, multiplicar, dividir, elevar a uma potência e até mesmo extrair uma raiz, desde que seja feita no primeiro e no segundo membro concomitantemente. Feito isso, a igualdade se manterá sempre verdadeira. Para resolver uma equação, devemos utilizar esse princípio unido ao conhecimento das operações. A fim de facilitar o desenvolvimento do cálculo das equações, é comum se omitir a operação feita no primeiro membro, sendo frequente dizer que estamos passando o número para o segundo membro com a operação oposta. Se era soma, subtrai. Se era multiplicação, divide. Se era potencialização, radicaliza. Antes de saber resolver uma equação de segundo grau completa, precisamos conhecer o discriminante. Denominamos discriminante o radical b² menos 4 vezes a vezes c, que é representado pela letra grega delta. Ele colabora com o cálculo das raízes das equações completas do segundo grau, pois compõe a fórmula de Bhaskara. De acordo com o discriminante, temos 3 casos a considerar. No primeiro caso, se o discriminante é positivo, delta é maior que zero,
O valor da raiz quadrada de delta é real. Assim, a equação possui duas raízes, reais e diferentes. No segundo caso, o discriminante é nulo. O valor de delta é igual a zero. O valor da raiz quadrada de delta também é nulo. E podemos afirmar que a equação possui duas raízes, reais, mas iguais. E no terceiro caso, o discriminante é negativo. Delta é menor que zero. E para os valores da raiz quadrada de delta, não irão existir representação no conjunto dos números reais. Não existindo, portanto, raízes reais. As raízes serão complexas. Tenho certeza que em algum momento de sua vida estudantil já ouviu falarem sobre a fórmula de Bhaskara. Você sabe por que a chamam assim? Para responder esse questionamento, precisamos comentar um pouquinho sobre a vida de Bhaskara, que foi professor, astrólogo, astrônomo, um dos mais importantes matemáticos do século XII. Nasceu na Índia em 1114 e viveu até meados de 1185. Dedicou-se sobretudo à matemática e à astronomia, que dá suporte à astrologia. O fato é que, somente por volta de 400 anos depois que Bhaskara viveu, um matemático francês se dedicou a obter a fórmula algébrica baseada nas descrições que existiam. Bhaskara escreveu alguns livros durante a sua trajetória como matemático. Em um desses, ele cita as regras que deram origem à fórmula de Bhaskara, a fórmula que conhecemos hoje. Por isso, acredita-se que em algum momento da história da matemática, algum autor analisou as obras e atribuiu seu nome à fórmula. Ao resolvermos uma equação do segundo grau, estamos interessados em encontrar os valores para as incógnitas x que tornem o valor da expressão igual a zero, que são chamados de raízes. O método conhecido como método de Bhaskara ou fórmula de Bhaskara aponta que as raízes de uma equação do segundo grau do tipo ax² mais bx mais c igual a zero é dada pela relação de Bhaskara. Outro matemático que também deixou sua contribuição na história da matemática foi Pitágoras. E você, sabe quem foi Pitágoras? Pitágoras viveu entre os anos de 582 e 497 a.C. Foi um matemático e filósofo grego. Nasceu na ilha de Samos, no Mar de Egeu, na Grécia, por volta de 582 a.C. A inteligência de Pitágoras impressionava os mestres das melhores escolas de Samos, que não conseguiam responder às perguntas do jovem. Com 16 anos de idade, Pitágoras foi enviado para Mileto para estudar com Tales, o maior sábio da época. Logo, Tales reconheceu que nada mais tinha a ensinar ao jovem e passou ele, o mestre, a estudar as descobertas geométricas e matemáticas do aluno. Pitágoras desenvolveu trabalhos na área da filosofia, da música, da moral, da geografia e da medicina. O teorema de Pitágoras relaciona o comprimento dos lados de um triângulo retângulo, uma figura geométrica que é formada por um ângulo interno igual a 90 graus, chamado de ângulo reto. O enunciado do teorema de Pitágoras é: a soma dos quadrados de seus catetos corresponde ao quadrado da sua hipotenusa. Observando a figura, vemos que A é a hipotenusa, B e C são catetos. A hipotenusa é o maior lado de um triângulo retângulo e é sempre o lado oposto ao ângulo reto. Os outros dois lados são catetos. E identificamos os catetos de acordo com o ângulo de referência, ou seja, o cateto pode ser chamado de cateto adjacente ou cateto oposto. Quando o cateto está junto ao ângulo de referência, é chamado de cateto adjacente. Por outro lado, se está contrário ao ângulo de referência, é chamado de cateto oposto. Existem os triângulos chamados de pitagóricos,
que é quando acontece das medidas dos lados de um triângulo retângulo serem números inteiros positivos e se enquadrarem na relação a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, ou seja, a hipotenusa ao quadrado igual à soma do quadrado dos catetos. Neste caso, os catetos e a hipotenusa são denominados de terno pitagórico ou trio pitagórico. O mais conhecido trio pitagórico é representado pelos números 3, 4 e 5. Sendo a hipotenusa igual a 5, o cateto maior igual a 4 e o cateto menor igual a 3. Observe que a área dos quadrados desenhados em cada lado do triângulo relaciona-se tal como o Teorema de Pitágoras. A área do quadrado do lado maior corresponde à soma das áreas dos outros dois quadrados. Nosso último assunto de hoje é a compreensão e construção de gráficos. Você já percebeu que ao ler um mapa estamos exercitando a interpretação? Ao decodificar uma imagem, novamente é a capacidade de observar, compreender e de interpretar o que está sendo representado. Com certeza já ouviu falar que a pandemia Covid-19 já contaminou 114.136.355 pessoas, tendo até o final do mês de fevereiro 64.418.462 recuperados e 2.531.555 mortos no mundo. Mas você consegue fazer o comparativo desses números na sua cabeça? Seja sincero. Esses números mais ajudaram ou atrapalharam na compreensão da informação? Para fazer o comparativo de forma clara e eficaz de apresentar esses valores, podemos usar um gráfico. Observe como facilita. Além da imagem, contamos com alguns elementos importantes incluídos na elaboração dos gráficos, que são títulos, fontes, números quantificadores e legenda. Observe o gráfico de setores que traz a informação sobre o coronavírus no Brasil. Os modelos de gráficos mais tradicionais são os de coluna, barra, linhas e setores. Uma forma moderna de apresentar um conjunto de dados são os infográficos, que são a junção das palavras info, informação, e gráfico, desenho, imagem, representação visual, ou seja, um desenho ou uma imagem que com o auxílio de um texto informa sobre o assunto que não seria muito bem compreendido somente com um texto, auxiliando a compreensão do leitor. Para interpretar os dados informativos em um infográfico, é preciso boa leitura e esta requer atenção aos detalhes. As representações neste formato aliam ao texto uma série de atrativos visuais e é preciso ser um leitor extremamente observador. Ter atenção ao título, ao tema e à fonte das informações são vitais para uma boa análise e interpretação das informações. Então, pessoal, nessa orientação de estudos, conversamos sobre as equações do segundo grau, conceitos básicos, discriminantes e fórmula de Bhaskara. Falamos sobre o Teorema de Pitágoras e compreensão e construção de gráficos. Espero ter ajudado. Fiquem bem. Até a próxima. Um grande abraço.